Fala pessoal, tudo bem? Nós ainda estamos estudando o conceito de planificação. Só que lembra que a gente estava estudando a planificação para os poliedros até a aula anterior. A gente viu a planificação de aula dos prismas, que a gente envolvia até cubo, né? Envolvemos a ideia também de paralelepípedo e vimos também a planificação das pirâmides. Só que hoje o que nós vamos fazer é, na verdade, ver a planificação dos corpos redondos. Lembra quando a gente estudou corpos redondos? A gente estudou basicamente três sólidos. Quais eram eles? Era o cone, o cilindro e a esfera. Na verdade, a esfera, ele é um corpo redondo, é um dos sólidos que a gente não possui uma planificação. Eu não consigo pegar uma esfera, né, cortar essa esfera e deixar ela totalmente plana. Então, nós não vamos ver, na verdade, planificação de esfera, porque não é possível, tá? Nós vamos estudar a planificação hoje do cone e do cilindro, tá bom? Para a gente começar falando um pouquinho dessa planificação, imagina, por exemplo, essa ilustração, que é a ilustração que tem aí no seu livro, da gente obter um cone. Como é que eu conseguiria pegar uma placa como essa daqui, né, que lembra até a ideia de um paralelepípedo, e como é que eu conseguiria, fazendo uma serragem, né, por exemplo, chegar até um cone perfeito? Você repara que nessa imagem aqui do meio, é como se esse rapaz aqui, esse marceneiro, né, digamos assim, ele tivesse pego essa placa, que está na forma de um paralelepípedo, que é até um prisma, né, se a gente parar para observar, e ela estivesse rodando com uma velocidade muito forte. E ele, através dessa peça, né, que é como se fosse uma lixa, né, uma faca, ele consegue lixar isso daí e formar uma superfície, um sólido, na verdade, igual a um cone. Só que assim como a gente tem essa ideia de planificação de lá dos prismas, por exemplo, a gente consegue também fazer essa planificação e obter, digamos, melhor o cone. Quando a gente olha a planificação de um cone, ela é dada por duas regiões. Quais são essas duas regiões? A base do cone, você deve lembrar que ela é dada por um círculo. Então, esse círculo da base do cone, ó, surge justamente para a gente também na planificação dele. Quando eu olho a superfície lateral desse cone, se eu recortar essa superfície lateral, eu vou perceber que, na verdade, ela forma uma região como essa, que não é um triângulo, porque ela tem uma parte, ó, que é curva, mas, na verdade, ela recebe o nome de um setor circular. Vou te mostrar como é que você consegue perceber isso, para ficar melhor, numa planificação através dessa animação aqui que eu trouxe. Então, aqui eu tenho, ó, a presença de um cone, né, tá vendo? Tem um cone aqui, estou girando, inclusive, esse cone, e eu vou, ó, pegar e fazer a planificação dele. Ó. Quando eu começo a fazer a planificação desse cone, você percebe que a lateral dele acaba se tornando essa ideia de um setor circular, ou seja, que é um pedaço de um círculo, tá? E mais a base dele que formou para a gente o círculo normal. Vou voltar, ó, vou fechar de volta isso aqui para formar para a gente o cone que a gente conhece, tá? Um exemplo disso, um exemplo de cone, por exemplo, seria aquele chapéuzinho de festa, né, que antigamente o pessoal utilizava, até a casquinha de sorvete. São exemplos de figuras que lembram a ideia para a gente de um cone. Então tá ali a representação dessa planificação. Só que além do cone, né, que a gente já está vendo essa ideia de planificação, eu disse que eu iria mostrar para vocês também a planificação de uma outra figura, que é na verdade o que nós chamamos de cilindro. Quando nós entramos nesse conceito de cilindro, que também é um corpo redondo, o que a gente tem para o cilindro? O cilindro tinha uma base circular em cima e tinha uma base circular embaixo. Então, eu já sei que essas duas bases, digamos assim, elas vão formar para a gente esses dois círculos que fazem parte, ó, da planificação dele. Já quando eu olho a lateral, essa minha lateral ela remete para mim a ideia, ó, de um retângulo. Para você entender melhor, né, e você visualizar isso melhor, pensa, por exemplo, numa lata de leite em pó. Tá? Se você pensar nessa lata de leite em pó, você tem a tampa dela, que é justamente o quê? Um círculo, e o fundo dela, que também é um círculo. Se você olhar a lateral desse leite em pó, como por exemplo o rótulo, e você tentar tirar esse rótulo, você vai ver que o rótulo forma exatamente o quê? Um retângulo. Então você consegue, digamos, visualizar bem, né, essa ideia de que essa superfície lateral do cilindro forma para a gente um retângulo, se por acaso você olhar essa lata de leite em pó. Um outro exemplo é se por acaso você pegar, né, vamos supor assim, um rolo de papel higiênico, ou então um rolo de papel toalha. Se você simplesmente pegar e abrir, né, esse papel higiênico, abrir esse papel toalha, você vai ver que esses pedaços do papel, todos eles formam superfícies que acabam formando para mim essa ideia do retângulo. Eu vou te mostrar também essa ideia da planificação animada, igual a gente fez ali
que igual eu fiz ali para você com o cone, vou mostrar agora o do cilindro. Ó. Tem aqui um cilindro, tá? E eu vou fazer ó, a planificação dele. Ó. Vou começar a fazer aqui para você ver a abertura, digamos, desse cilindro, para a gente ver como que ela ficaria, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir aqui e aí vamos ver o que isso vai acontecer. Ó, ele está abrindo a lateral, de fato acaba formando para a gente um retângulo, tá bom? Então, ó, vou voltar aqui, vou tentar fechar ele de volta, ó. E aí você vai perceber que isso forma para a gente um retângulo, tá bom? Com base nisso, com base nesses exemplos todos que eu falei com vocês sobre planificação do cilindro e do cone, eu gostaria que você fizesse esses exercícios que eu estou deixando passados para casa, da página 135 até a página 138, tá bom? Então é isso, a gente volta a se encontrar na próxima videoaula, pessoal. Obrigado pela atenção. Por hoje, por essa videoaula, é só. Tchau, tchau.